Bom dia, meu querido irmão. Bom dia, minha querida irmã. Que a paz de Jesus Cristo entre agora em sua casa, toque a sua mente, fortaleça o seu corpo e abrace profundamente o seu coração. Neste início de manhã, eu peço que o Senhor derrame bênçãos sobre a sua família, sobre aqueles que você ama e também sobre as áreas da sua vida que hoje parecem mais frágeis. Talvez o sol tenha acabado de nascer em sua cidade. Talvez você ainda esteja na cama, tentando reunir forças para começar mais um dia. Ou talvez já esteja se preparando para sair para o trabalho, carregando preocupações que ninguém conhece. Mas antes de qualquer coisa, escute esta verdade. Você está vivo. Você acordou. E isso significa que Deus ainda tem planos para a sua vida. Esta manhã não é um acaso. O Senhor permitiu que você chegasse até esta oração porque deseja lhe dar renovo, luz e esperança. Talvez você tenha acordado cansado, sem respostas, com o coração pesado por causa de problemas financeiros, preocupações com a saúde, conflitos familiares ou simplesmente por sentir que já não tem forças para continuar. Mas Deus conhece tudo isso. Ele viu as lágrimas que ninguém viu. Ele ouviu as orações que você fez em silêncio. Ele conhece as perguntas que estão dentro do seu coração. E hoje, através desta oração, Ele deseja lembrar você de que não está sozinho. A palavra de Deus nos diz no Salmo 119: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que promessa maravilhosa! Perceba que Deus não promete mostrar todo o caminho de uma só vez. Ele promete ser luz para o próximo passo. Talvez você queira entender o seu futuro inteiro. Talvez queira saber quando os problemas irão acabar. Mas o Senhor lhe diz nesta manhã: confie em mim apenas por hoje. Caminhe comigo apenas por este passo, porque Deus já está no amanhã que hoje lhe causa medo. Ele já está cuidando das situações que ainda tiram a sua paz. Por isso, antes de continuarmos, faça um pequeno ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, ilumina o meu caminho. Que essa frase seja a sua oração nesta manhã. Permaneça comigo até o final, porque eu acredito que Deus deseja renovar algo dentro do seu coração e fazer você começar este dia com uma esperança que talvez já estivesse quase apagada. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes as pessoas olham para você e pensam que está tudo bem? Quantas vezes você sorriu, respondeu que estava bem, mas por dentro se sentia cansado, preocupado e até mesmo perdido? Talvez você tenha passado a noite quase sem dormir. Talvez tenha acordado várias vezes pensando nas contas que precisam ser pagas, em um problema de saúde, em um filho que está distante, em um casamento que já não é o mesmo, ou em um futuro que parece tão incerto. Existem dores que ninguém vê. Existem lágrimas que caem em silêncio. Existem momentos em que entramos no banheiro apenas para chorar sem que ninguém perceba. Momentos em que olhamos o saldo da conta bancária e sentimos um aperto no peito. Momentos em que fingimos ser fortes para a família, enquanto por dentro estamos pedindo socorro. E talvez seja exatamente assim que você esteja se sentindo nesta manhã. Mas eu quero lhe dizer algo muito importante. Deus vê aquilo que ninguém consegue ver. Ele conhece o peso que você está carregando. Ele sabe o quanto você lutou para chegar até aqui. Há algum tempo, um homem chamado Carlos, de 52 anos, motorista de ônibus em Belo Horizonte, contou que acordava todos os dias com uma enorme ansiedade. Ele tinha medo de perder o emprego, não conseguia dormir direito e sentia que estava se afastando de todos. Certa manhã, antes de sair de casa, decidiu fazer uma simples oração. Depois, repetiu isso no dia seguinte, e depois no outro. Os problemas não desapareceram imediatamente, mas algo começou a mudar dentro dele. A paz começou a voltar. A esperança renasceu. Ele entendeu que não precisava enfrentar tudo sozinho. E muitas vezes é assim que Deus age. Primeiro, Ele cura o coração. Depois, começa a transformar as circunstâncias.
Por isso, se neste momento você também está cansado e precisa de ajuda do céu, escreva nos comentários: Senhor, eu entrego minhas preocupações a Ti. Faça dessa frase uma oração sincera, porque quando colocamos nossas dores nas mãos de Deus, o peso começa a diminuir. E lembre-se desta verdade: você não está sozinho. O Senhor está olhando para você agora. Ele conhece suas lágrimas, Ele conhece seus medos. E esta manhã pode ser o início de um novo tempo de luz e esperança em sua vida. Continue comigo, porque a palavra de Deus ainda tem algo muito especial para falar ao seu coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez neste momento você esteja se perguntando: como vou enfrentar este dia? Como vou resolver tantos problemas? Como encontrar forças quando meu coração está tão cansado? Essas perguntas são humanas. Todos nós, em algum momento, já sentimos medo do futuro. Queremos respostas imediatas. Queremos entender por que certas portas se fecharam, por que algumas dores demoraram tanto para passar e por que Deus parece silencioso em determinados momentos. Mas hoje, o Senhor nos recorda esta poderosa palavra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Perceba algo muito bonito. A lâmpada ilumina apenas alguns passos à frente. Ela não mostra toda a estrada. E muitas vezes Deus age exatamente assim. Ele não revela todo o futuro porque deseja que aprendamos a caminhar pela fé. Talvez você esteja pedindo uma resposta para os próximos anos, enquanto Deus quer apenas que você confie nele neste dia. Lembre-se do povo de Israel no deserto. Durante a noite, o Senhor os guiava por meio de uma coluna de fogo. Eles não sabiam exatamente para onde estavam indo. Não entendiam todos os planos de Deus, mas a luz divina estava diante deles, mostrando o próximo passo. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Talvez você não consiga enxergar claramente o seu futuro. Talvez ainda existam muitas dúvidas em seu coração, mas Deus está iluminando o caminho suficiente para que você continue. Talvez o milagre que você espera ainda não tenha chegado, mas a presença de Deus já está com você. Talvez a solução ainda não tenha aparecido, mas o Senhor já está trabalhando nos bastidores da sua história. Por isso, não permita que o medo seja maior que a sua fé. Não permita que a ansiedade roube a esperança deste novo dia. Coloque novamente a mão sobre o seu coração e diga com fé: Senhor, eu não consigo ver todo o caminho, mas eu confio na tua luz. Repita mais uma vez: eu escolho confiar em ti. Porque a fé não significa ter todas as respostas. A fé significa acreditar que Deus está conduzindo cada passo, mesmo quando não entendemos tudo. E daqui a pouco, nós vamos entregar ao Senhor todas as nossas preocupações. Vamos permitir que Sua presença acalme a nossa alma e renove as nossas forças para este novo amanhecer. Meu irmão, minha irmã, antes de continuarmos esta oração, eu gostaria que você diminuísse um pouco o ritmo. Respire profundamente, inspire devagar e solte o ar lentamente. Faça isso mais uma vez. Porque talvez já faça muito tempo que você não para cuidar da própria alma. Você cuida da família, cuida do trabalho, resolve problemas de todos. Mas quem está cuidando do seu coração? Talvez exista dentro de você uma preocupação que ninguém conhece, uma dor que você esconde até das pessoas mais próximas. Talvez você esteja carregando um diagnóstico médico que lhe causa medo. Talvez esteja sofrendo por causa de um filho, de um casamento difícil, de dívidas acumuladas ou de uma solidão que parece cada vez maior. E o mais difícil é que muitas vezes você tenta ser forte o tempo todo. Mas Deus nunca pediu que você carregasse tudo sozinho. Jesus disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que promessa maravilhosa! O Senhor não disse: venham somente quando estiverem fortes. Ele disse: venham cansados, venham feridos.
Venham do jeito que estão. Neste momento, coloque a sua mão sobre o coração. Feche os seus olhos, se puder, e imagine Jesus sentado ao seu lado. Ele não está apontando seus erros. Ele não está condenando suas fraquezas. Ele simplesmente está olhando para você com amor, com infinita misericórdia. E talvez hoje ele esteja lhe perguntando com suavidade: filho, filha, o que está pesando tanto dentro de você? Então, em silêncio, entregue tudo a ele. Entregue seus medos, entregue suas lágrimas, entregue os pensamentos que tiraram seu sono, entregue o futuro que você não consegue controlar. Porque Deus é maior do que qualquer problema. Ele é maior do que qualquer diagnóstico, maior do que qualquer crise, maior do que qualquer tempestade. E mesmo que você ainda não veja mudanças ao seu redor, algo já está acontecendo agora. O Senhor está começando a trazer paz ao seu coração, está renovando suas forças, está iluminando novamente sua esperança. Continue nesta oração, porque Deus ainda deseja tocar áreas muito profundas da sua vida nesta manhã. E aquilo que hoje parece impossível poderá se tornar um testemunho amanhã. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, permaneça por mais alguns instantes na presença de Deus. Respire profundamente mais uma vez e diga dentro do seu coração: Senhor, eu estou aqui. Pai amado, nesta manhã nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e confiança. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado porque, apesar de todas as lutas, o Senhor permitiu que abríssemos os olhos para mais um dia. Obrigado pelo ar que respiramos, pela nossa família, pelas pequenas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. Senhor, nós te entregamos este novo dia, cada compromisso, cada decisão, cada encontro, cada preocupação escondida em nosso coração. Vai à nossa frente e prepara os caminhos que ainda não conseguimos enxergar. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que deixamos o medo ser maior do que a fé. Perdoa-nos pelas palavras impacientes, pelos julgamentos, pela falta de confiança e pelos momentos em que pensamos que estávamos sozinhos. Purifica o nosso coração e renova o nosso espírito. Senhor Jesus, toca agora aqueles que estão emocionalmente cansados. Visita quem chorou em silêncio durante a madrugada, abraça quem se sente abandonado, consola quem perdeu alguém querido, fortalece quem está lutando contra a ansiedade, a tristeza ou o desânimo. Eu te apresento também cada família que participa desta oração. Abençoa os casamentos, protege os filhos, restaura relacionamentos feridos, leva paz às casas onde existem conflitos e preocupações. Pai amado, coloca tuas mãos sobre aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Abre portas de trabalho, concede sabedoria nas decisões, afasta o desespero e sustenta aqueles que já não sabem mais o que fazer. Protege-nos de todo mal. Livra-nos de acidentes, perigos e armadilhas invisíveis. Que os teus anjos acampem ao redor de nossas casas e nos guardem durante todo este dia. E acima de tudo, Senhor, dá-nos um coração cheio de paz. Que nenhuma notícia, nenhum problema e nenhuma dificuldade seja capaz de roubar a esperança que vem de Ti. Porque sabemos que o Senhor continua conduzindo cada detalhe da nossa história. E mesmo quando não entendemos os Teus caminhos, escolhemos confiar no Teu amor. Amém. Meu irmão, minha irmã, chegamos agora a um momento muito especial desta oração. Talvez você tenha começado esta manhã com o coração pesado. Talvez tenha acordado sem forças, sem respostas e até sem esperança. Mas a presença de Deus já está tocando a sua vida. Por isso, neste momento, eu quero convidar você a abrir o seu coração e fazer estas declarações de fé, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado, mesmo que os problemas ainda existam. A fé nos ensina a confiar antes de ver. Então, coloque novamente a sua mão sobre o coração e diga: se puder, em nome de Jesus, eu declaro que este será um dia abençoado.
Em nome de Jesus, eu declaro que o medo não governará a minha mente. Eu declaro que a ansiedade não terá a última palavra. Eu declaro que a tristeza não destruirá a minha esperança. Em nome de Jesus, eu declaro paz sobre a minha casa. Declaro proteção sobre minha família. Declaro cura para as feridas do meu coração. Declaro força para continuar caminhando. Declaro sabedoria para tomar decisões. Declaro que Deus está abrindo caminhos onde eu só conseguia ver portas fechadas. Declaro que o Senhor está trabalhando em situações que ainda não consigo compreender, porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Em nome de Jesus, eu declaro que nenhuma lágrima foi derramada em vão. Nenhuma oração ficou esquecida. Nenhuma dor passou despercebida aos olhos do Pai. Neste momento, receba esta verdade em seu coração. Você não está sozinho. Deus ouviu cada oração feita em silêncio. Ele viu as noites em que você chorou. Ele conhece o peso que você carregou até aqui. E o Senhor está dizendo hoje: não tenha medo, eu estou com você. Talvez você ainda não veja o milagre completo, mas Deus já está agindo. Talvez você ainda não entenda o propósito de certas lutas, mas o Senhor está transformando sua dor em testemunho. Permaneça firme, continue acreditando, continue orando, porque o Deus que começou uma boa obra em sua vida será fiel para completá-la. E esta manhã pode marcar o início de um novo tempo de renovo, direção e esperança para você. Meu querido irmão, minha querida irmã, antes de encerrarmos esta oração, permaneça por mais alguns instantes na presença do Senhor. Não tenha pressa. Permita que a paz de Deus desça suavemente sobre o seu coração. Talvez ainda existam perguntas sem respostas. Talvez alguns problemas continuem esperando por uma solução. Mas uma coisa mudou nesta manhã. Você já não está carregando tudo sozinho. Deus está com você, e isso faz toda a diferença. Agora, rezemos juntos com fé. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe amorosa, cubra cada pessoa que participa desta oração com o seu manto de proteção. Interceda pelas famílias, console os aflitos, fortaleça os cansados e conduza cada coração para mais perto de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, lembre-se durante todo este dia, você não está sozinho. Deus ouviu suas lágrimas, Deus conhece suas lutas, e o Senhor já está preparando caminhos que os seus olhos ainda não conseguem ver. Que a paz de Cristo permaneça em sua mente, que a esperança renasça em seu coração, que a luz de Deus ilumine cada decisão, cada passo e cada batalha deste novo dia. E se esta oração tocou o seu coração, compartilhe-a com alguém que também esteja precisando de força e esperança. Talvez uma simples partilha seja a resposta da oração de outra pessoa. Vá em paz, receba a bênção de Deus e nunca se esqueça, o Senhor caminha ao seu lado, hoje e sempre. Bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo visite agora a sua casa e encha o seu coração de esperança. Que o Senhor abençoe a sua família, fortaleça a sua mente, renove o seu corpo e derrame sobre este novo dia a sua graça e a sua proteção. Antes de qualquer preocupação, antes das notícias, das responsabilidades e das tarefas que o esperam, lembre-se de uma verdade. Você acordou porque Deus ainda tem planos para a sua vida. Talvez você tenha despertado com o coração cansado.
Talvez tenha dormido pouco, preocupado com a saúde, com os filhos, com o trabalho ou com as contas que precisam ser pagas. Talvez exista uma luta silenciosa que ninguém conhece. Mas, nesta manhã, o Senhor o convida a parar por alguns instantes e ouvir esta promessa. Deus ainda está escrevendo algo novo na sua história. A palavra de Deus nos diz em Isaías 43:19: Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz, porventura não a percebeis? Que passagem maravilhosa! O Senhor não diz que fará algo novo apenas quando tudo estiver perfeito. Ele fala de novidade e renovação justamente em momentos em que o coração humano já não consegue enxergar saída. E se esta manhã não for apenas mais um dia comum? E se Deus tiver preparado exatamente este amanhecer para começar uma mudança silenciosa dentro de você? Talvez a resposta pela qual você tem rezado ainda não tenha chegado. Talvez as circunstâncias ainda pareçam difíceis. Mas o novo de Deus muitas vezes começa de maneira discreta, primeiro no coração, antes de aparecer diante dos nossos olhos. Por isso, eu quero convidá-lo a fazer um pequeno gesto de fé. Escreva nos comentários: Senhor, eu recebo o novo que tu preparaste para mim. Talvez essa simples frase seja a oração que alguém precisava ler nesta manhã para voltar a acreditar. Permaneça comigo até o fim desta oração. Respire profundamente e permita que o Senhor fale ao seu coração. Porque, mesmo que ninguém perceba o peso que você está carregando, Deus conhece cada lágrima, cada preocupação e cada batalha silenciosa. E nesta manhã, Ele deseja renovar as suas forças e lembrar-lhe que você não está caminhando sozinho. Talvez, logo ao abrir os olhos nesta manhã, as preocupações já tenham despertado junto com você. Antes mesmo de sair da cama, a sua mente começou a pensar em tudo o que precisa enfrentar hoje. Uma conta que ainda não sabe como pagar, um exame médico que está esperando, um problema dentro da família que parece não ter solução, ou talvez seja apenas aquele cansaço profundo que ninguém consegue entender. Há pessoas que acordam e imediatamente pegam o celular, apenas para sentir o coração apertar ao ver mensagens, cobranças e notícias preocupantes. Há quem vá até o banheiro, olhe para o espelho e tente reunir forças para mais um dia, mesmo sentindo-se completamente esgotado por dentro. E há aqueles que passaram parte da noite acordados, olhando para o teto, perguntando a Deus quando as coisas finalmente vão melhorar. Talvez você tenha chorado em silêncio nos últimos dias. Talvez esteja fingindo ser forte diante da família para não preocupar ninguém. Talvez exista uma solidão escondida em seu coração, mesmo estando cercado de pessoas. E se for assim, saiba de uma coisa: Deus conhece exatamente a sua dor. Lembro-me do testemunho de Rosângela, uma auxiliar de limpeza de 48 anos, de Salvador. Depois de perder parte da renda da família, ela começou a viver dias de muita ansiedade. Todas as manhãs acordava com um aperto no peito e uma sensação constante de medo. Mas ela tomou uma decisão simples. Antes de começar qualquer atividade, passou a dedicar alguns minutos à oração. As dificuldades não desapareceram imediatamente, mas algo começou a mudar dentro dela. A paz voltou pouco a pouco, a esperança começou a renascer, e ela percebeu que Deus não a havia abandonado nem por um instante. Talvez seja exatamente isso que o Senhor queira fazer com você nesta manhã. Porque o novo de Deus nem sempre começa mudando as circunstâncias. Muitas vezes, Ele começa renovando a alma cansada, fortalecendo o coração ferido e devolvendo a esperança que parecia perdida. Por isso, escute esta verdade. Você pode não enxergar ainda, mas Deus já está agindo. Enquanto você luta para entender o amanhã, o Senhor já está preparando caminhos que seus olhos ainda não conseguem ver. E é exatamente por isso que a palavra de Deus nos traz uma promessa tão poderosa, uma promessa capaz de renovar completamente o nosso coração nesta manhã.
A palavra do Senhor em Isaías 43:19 diz: Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz, porventura não a percebeis? Que promessa maravilhosa para esta manhã! Deus não está falando apenas de mudanças exteriores ou de soluções imediatas. Ele está falando de algo novo que começa a nascer, muitas vezes de forma silenciosa, enquanto ainda estamos lutando para compreender os caminhos da vida. Talvez, neste momento, você olhe para a sua situação e pense: eu não vejo nada de novo acontecendo. Talvez os mesmos problemas ainda estejam diante de você. A enfermidade continua. As preocupações financeiras permanecem. A ansiedade ainda tenta roubar a sua paz. Mas o Senhor lhe pergunta com amor: você não percebe? Eu já comecei a agir. Lembre-se do povo de Israel no deserto. Humanamente falando, tudo parecia impossível. Havia medo, cansaço e incerteza. Não existia um caminho evidente diante deles. Mas foi justamente naquele cenário que Deus abriu estradas onde ninguém imaginava e fez brotar esperança em meio à aridez. Talvez o seu coração também esteja atravessando um deserto de preocupações, de perdas, de perguntas sem resposta ou de sonhos adiados. Porém, a mesma mão poderosa que conduziu o povo de Deus continua agindo hoje. O Senhor ainda abre caminhos onde parece não haver saída. Ele ainda transforma lágrimas em testemunhos e noites difíceis em novos começos. E o mais bonito é que muitas vezes o novo de Deus começa antes mesmo que percebamos. Começa quando encontramos forças para levantar da cama, quando decidimos rezar mais uma vez, quando, apesar do medo, escolhemos confiar. Isso também é milagre, isso também é renovação. Talvez você ainda não consiga enxergar a resposta completa, mas não interprete o silêncio de Deus como ausência. Enquanto você espera, o Senhor está trabalhando. Enquanto você reza, Ele está preparando algo maior do que imagina. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Por isso, antes de começarmos as atividades deste dia, eu quero convidá-lo a entrar mais profundamente na presença do Senhor. Respire lentamente. Coloque uma das mãos sobre o seu coração e permita que Deus toque aquilo que mais precisa ser renovado dentro de você, porque esta manhã pode ser o início de um novo capítulo na sua história. Agora, eu convido você a fazer uma pequena pausa antes de continuar o seu dia. Se for possível, respire profundamente. Inspire devagar e solte o ar lentamente. Coloque uma das mãos sobre o seu coração e tome consciência de que Deus está aqui. Talvez você esteja em casa, a caminho do trabalho ou começando as primeiras tarefas desta manhã. Não importa onde você esteja, o Senhor alcança você exatamente neste momento. Rezemos juntos. Pai amado, obrigado por este novo amanhecer. Obrigado pelo dom da vida, pelo fôlego que colocaste em nossos pulmões e pela oportunidade de recomeçar mais uma vez. Nem todos tiveram a graça de abrir os olhos nesta manhã, mas nós estamos aqui, e isso já é uma prova do teu amor e da tua misericórdia. Nós te entregamos este novo dia, Senhor. Entregamos cada compromisso, cada encontro, cada decisão e cada desafio que teremos pela frente. Tu conheces o que nos espera antes mesmo de sairmos de casa. Sabes das alegrias e também das preocupações que carregamos no coração. Por isso pedimos, vai à nossa frente e prepara os nossos caminhos. Também te pedimos perdão. Perdoa-nos pelas vezes em que permitimos que o medo fosse maior do que a fé. Perdoa-nos quando reclamamos, quando perdemos a esperança ou quando tentamos resolver tudo apenas com as nossas próprias forças. Lava o nosso coração de toda amargura, impaciência e desânimo. Senhor, nós entregamos diante de Ti tudo aquilo que mais nos preocupa. As situações que não conseguimos controlar, os problemas que parecem não ter solução, as perguntas que ainda permanecem sem resposta. Recebe os nossos medos, as nossas lágrimas escondidas
e os nossos pensamentos mais profundos. Talvez ninguém saiba como você realmente acordou hoje. Talvez ninguém tenha percebido o peso que existe dentro do seu coração. Mas Deus sabe. Deus viu a sua luta silenciosa. Ele ouviu as orações que você fez em segredo e conhece cada preocupação que você ainda não conseguiu colocar em palavras. Por isso, não tenha medo de se abrir diante do Senhor. Você não precisa carregar tudo sozinho. Nesta manhã, Deus está convidando você a entregar os seus fardos e a permitir que Ele renove as suas forças. E agora, continuemos esta oração, pedindo ao Senhor que cure as feridas da nossa alma, abençoe a nossa família e derrame sua providência sobre todas as áreas da nossa vida. Senhor Jesus, neste momento nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que está ferido dentro do nosso coração. Tu conheces as dores que escondemos dos outros, os pensamentos que nos roubam a paz e as preocupações que carregamos em silêncio. Há pessoas rezando conosco nesta manhã que já acordaram cansadas de lutar. Pessoas que sorriem diante dos outros, mas que por dentro sentem-se esgotadas. Tu sabes, Senhor, quantas lágrimas já foram derramadas em segredo. Quantas vezes alguém entrou no banheiro para chorar sem que a família percebesse? Quantas noites foram passadas em claro, olhando para o teto, pensando em dívidas, em problemas de saúde ou em situações que parecem não ter solução? Tu sabes do medo de receber um resultado médico, da angústia de não conseguir sustentar a casa, da dor de sentir que ninguém compreende o que acontece dentro do coração. Por isso, pedimos: toca agora cada coração ferido, cura a ansiedade, o desânimo, a tristeza profunda e toda a sensação de solidão. Derrama a tua paz sobre aqueles que perderam a esperança e já não conseguem enxergar um futuro melhor. Nós também entregamos a nossa família. Abençoa os nossos filhos, os nossos pais, o nosso casamento e aqueles familiares que estão afastados, sofrendo ou enfrentando dificuldades. Onde houver mágoas, leva o perdão. Onde houver divisão, faz nascer a reconciliação. Onde houver enfermidade, derrama consolo e força. Também colocamos diante de Ti o nosso trabalho e as nossas necessidades materiais. Senhor, Tu conheces as contas que precisam ser pagas, os sonhos adiados e as portas que parecem fechadas. Abençoa aqueles que procuram emprego, fortalece quem trabalha com cansaço e dá sabedoria para enfrentar cada desafio deste dia. Talvez você esteja se perguntando: quando tudo isso vai mudar? Talvez já tenha rezado tantas vezes que até pensa que Deus permaneceu em silêncio. Mas escute esta verdade com todo o seu coração. O Senhor não o abandonou. Mesmo quando você não consegue ver, Ele continua agindo. Mesmo quando tudo parece parado, Deus continua preparando caminhos. Por isso, não desista. O que hoje parece impossível ainda está nas mãos daquele que faz novas todas as coisas. E agora chegou o momento de levantar a nossa fé e proclamar, com confiança, aquilo que acreditamos em nome de Jesus. Chegamos agora a um momento muito especial desta oração. Talvez você ainda tenha perguntas sem respostas. Talvez os problemas continuem diante dos seus olhos e o coração ainda esteja cansado. Mas a nossa fé não está baseada naquilo que vemos. A nossa esperança está no Deus que continua realizando milagres, abrindo caminhos e renovando vidas. Por isso, eu convido você a rezar comigo, com confiança e fé. Em nome de Jesus, eu declaro que este novo dia será conduzido pelas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que toda ansiedade, todo medo e toda tristeza perderão a força diante da presença de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro paz para sua mente, cura para o seu coração e esperança para aquilo que parecia perdido. Em nome de Jesus, eu declaro bênção sobre a sua família, proteção sobre a sua casa e providência sobre o seu trabalho e as suas necessidades. Em nome de Jesus, eu declaro que portas certas serão abertas no tempo de Deus
e que nenhuma dificuldade será maior do que a graça do Senhor. Lembremo-nos de Lázaro. Aos olhos humanos, tudo havia terminado. A dor já havia tomado conta daquela família. As lágrimas já tinham sido derramadas e ninguém imaginava que algo pudesse mudar. Mas Jesus chegou e mostrou que a última palavra nunca pertence ao sofrimento, ao medo ou ao desespero. Quando Cristo chamou Lázaro para fora do túmulo, ele revelou que até aquilo que parece morto pode voltar a viver pela força de Deus. Talvez existam áreas da sua vida que hoje se pareçam com esse túmulo. Sonhos abandonados, forças esgotadas, esperança enfraquecida ou projetos que parecem impossíveis. Mas não limite o poder do Senhor, porque o Deus que ressuscitou Lázaro continua sendo o mesmo, e o mesmo Deus continua agindo hoje. Talvez você ainda não veja as respostas. Talvez o novo de Deus esteja acontecendo de maneira silenciosa, mas acredite, algo já começou a mudar. O Senhor está renovando a sua força, restaurando a sua esperança e preparando caminhos que você ainda não consegue enxergar. Agora apenas descanse alguns instantes nesta certeza. Deus ouviu a sua oração. Você não está sozinho. O Senhor caminhará com você durante todo este dia e sustentará cada passo do seu caminho. Antes de encerrarmos esta oração da manhã, permaneça por mais alguns instantes na presença de Deus. Respire profundamente mais uma vez e permita que a paz do Senhor desça sobre o seu coração. Talvez você ainda tenha preocupações. Talvez algumas situações ainda não tenham mudado. Mas lembre-se, você não começará este dia sozinho. Deus irá à sua frente. Ele permanecerá ao seu lado em cada decisão, em cada desafio e em cada momento de alegria ou de dificuldade. Se hoje o seu coração está cansado, descanse nesta verdade. Deus ouviu as suas lágrimas, Deus conhece as suas lutas e Deus não se esqueceu de você. Agora, rezemos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E também confiemos este dia à intercessão da nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de ternura e esperança, cubra esta família de oração com o teu manto protetor. Guarda os nossos passos, consola os aflitos, fortalece os enfermos e ajuda-nos a permanecer fiéis ao teu Filho Jesus em todos os momentos deste dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça agora sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho e sobre todas as pessoas que você ama. Que o Senhor renove as suas forças, ilumine os seus caminhos e transforme este dia em um testemunho da sua fidelidade. Talvez você ainda não consiga ver tudo o que Deus está preparando, mas confie, o novo do Senhor já começou. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários o seu pedido de oração ou uma palavra de gratidão. Vamos rezar uns pelos outros como uma verdadeira família de fé. E compartilhe esta oração com alguém que precisa começar o dia com esperança. Talvez Deus queira usar esse simples gesto para renovar a vida de outra pessoa nesta manhã. Vá em paz, caminhe com coragem. O Senhor vai diante de você, permanece ao seu lado e sustentará cada passo do seu caminho. Que você tenha um dia abençoado, cheio de esperança, renovação e da presença amorosa de Deus. Amém.